Então, sem mais delongas, bom, primeira coisa aí, a gente pega lá os dados do Sidra. Esse código aqui, a gente está usando aí basicamente o Tidyverse e o Sidra R, né? Então, eu vou mostrar aqui no RStudio, que eu acho que é mais interessante, né, do que mostrar no slide. Então, a gente carrega aqui, né, dá um library no Tidyverse, dá um library no Sidra R, e esse código aqui, que começa na linha 40, ele basicamente está pegando os dados lá do Sidra e IBGE. Esse linkzinho aqui, né? Eu já mostrei algumas vezes em aulas anteriores, né? Como coletar, eu não vou repetir aqui. Talvez ao final, para caso fique alguma dúvida, a gente volte a esse ponto. Mas, enfim, a gente está usando o pacote Sidra R e está pegando lá da tabela 1737 o número índice do IPCA. Né? A partir desse número índice, a gente constrói o quê? Constrói a inflação mensal e a inflação acumulada em 12 meses. Tá? Então, é basicamente isso que esse pedaço de código aqui está fazendo. Tá? Uma vez que a gente pegue, né, o IPCA, né, e construa a inflação mensal e a inflação acumulada em 12 meses, a gente roda esse código e já fica aqui no environment, né, aquele objeto IPCA salvo lá. Se eu for aqui no console, a gente criou o que a gente chama de table, né, que é uma espécie de data frame, né? E aí ele contém lá 4 colunas, né? A primeira coluna é um vetor de datas, né, que a gente vai usar para criar os nossos gráficos, e as outras 3 colunas são justamente o número índice, né? A inflação mensal e a inflação acumulada em 12 meses corridos. Uma vez que a gente faça isso, bom, a gente pode usar aqui o pacote CaniTR e gerar uma tabelinha, né? Que no console ela fica desse jeito, mostrando aí as 6 últimas observações, né? No momento que eu gravo essa aula, o último dado disponível é novembro de 2020, né? E a inflação de novembro foi de 0,89%. A inflação acumulada em 12 meses está em 4,31%, um pouquinho superior à meta de inflação lá estabelecida pelo Banco Central, né? E essa tabela no PDF ela mostra desse jeito. Ó. Tem como melhorar, tem como fazer alguma melhora, né? O CaniTR ele tem um pacote associado a ele que dá para transformar essa tabela, mas aqui estou mostrando só as formas mais básicas de fazer a apresentação dos dados, e lá no clube a gente vai detalhar melhor esse tipo de coisa. Tá? Bom, na sequência, né, como eu falei, a gente consegue o quê? A gente consegue visualizar os dados. Né? Então, de novo, né, a gente vê um outro chunkzinho aqui, faz lá o empilhamento, né, dos dados, e a gente gera aqui um gráfico múltiplo, né? Um gráfico múltiplo, e a gente coloca lado a lado, né, essas 3 variáveis, né? O número índice, que é basicamente aqui um processo aleatório com drift, né, que é o número índice lá do IPCA, do índice de preço ao consumidor amplo, e a gente tem as 2 variáveis que são as variações, né? A variação anual acumulada em 12 meses e a variação mensal, né? E aí dá para ver, dá para começar a ver, né, o comportamento da inflação ao longo do tempo. A gente teve aí em geral, né, índices de preço, seja o índice de preço brasileiro, seja o CPI lá nos Estados Unidos, tem uma tendência crescente ao longo do tempo. O que difere, né, de um país para outro é a velocidade com que os preços crescem ao longo do tempo. Né? A inflação brasileira é muito maior do que a inflação americana. Né? Para se ter uma ideia, bom, não tenho esse número atualizado, né? Mas em geral a inflação brasileira aí é 5 vezes da inflação americana. Né? Isso no acumulado, se você pega aí o plano real. Antes do plano real, não dá nem para brincar, né? Porque era hiperinflação e aí as coisas eram meio loucas aqui no Brasil. Ainda mais loucas do que são hoje, né? Mas enfim, não vamos entrar no mérito. E a partir disso você começa, então,
a fazer uma análise dos teus dados, né? A gente já fez duas coisas aqui que são meio que básicas quando você pega um dado, né? Primeiro é olhar aí as últimas observações, né? Do número índice e das variações, mensal e 12 meses. E a gente também tem uma visualização dos dados por meio desse gráfico múltiplo aí. Ao invés de eu abrir lá meu Excel e depois fazer os gráficos, né? Puxar os dados, sei lá de onde, e fazer os gráficos dentro do Excel, a gente fez tudo aqui, né? Dentro de um script e está seguindo a análise desses dados. Tá bom? Uma forma, eu pelo menos acho, muito mais